Jesus. Desde o primeiro capítulo da carta aos Hebreus, o escritor sagrado ele se concentra em falar uma mensagem, e ele diz que essa mensagem foi inspirada, essa mensagem foi dada pelo Filho de Deus para o encorajamento do povo de Deus. Desde o primeiro capítulo ele vem argumentando com os cristãos de sangue judeu que não abandonem a fé, mas que permaneçam firmes. E desde o primeiro capítulo ele apresenta o grande lema da carta: Jesus é superior a todas as coisas. Nada subsiste sem ele. Todas as coisas existem a partir dele. E ele é o dono e rei supremo de todas as coisas. Todas as figuras que os judeus receberam desde o Velho Testamento, que simbolizavam a vida com Deus, o culto a Deus e a adoração a Deus, prefiguravam a vinda do Filho de Deus. E prefiguravam a obra perfeita que ele realizaria em favor de todos aqueles que nele creem. Então o escritor sagrado ele tem como propósito aqui encorajar os irmãos. Por que encorajar? Porque no momento de dificuldade, no momento de perseguição, alguns irmãos estavam deixando a fé em Cristo Jesus. E havia muitos argumentos da parte daqueles que eram judeus para atrair os cristãos, os judeus que se tornaram cristãos por meio das Escrituras. Os argumentos com relação à sua história de fé eram demais, eram a ponto de fazer com que os cristãos pensassem em voltar atrás de fato. Só que o escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem alguns argumentos na mão. E os argumentos dele são inquebráveis, são edificantes, porque ele vai mostrando que Jesus é superior a todos os argumentos que os judeus têm. Se os judeus tinham os anjos que deram a eles suprimento em alguns momentos, aí o escritor sagrado diz que Cristo é maior do que os anjos. E os anjos servem a Cristo. Se os judeus tinham a lei e eles tinham o tempo para adorar, aí ele vem mostrando que Jesus é maior do que Moisés, é maior do que a lei, é maior do que o templo, é maior do que o sacrifício, e que tudo isso só prefigurava o que ele realizaria. Então o escritor sagrado está encorajando essa igreja. Quando você chega no ápice do problema, no capítulo 6, vocês veem que mesmo pessoas que foram de algum modo tocadas pelo Espírito Santo estavam abandonando a fé. Isso não é uma coisa impossível a um crente. Por um momento ele fraquejar, ele se desestimular, ele deixar de fazer coisas que antigamente ele fazia para adorar a Cristo. E aí o escritor sagrado diz que não é assim que nós devemos proceder. Nós devemos nos corajarmos no poder do Espírito Santo. A partir do capítulo 7 ele vai abranger o sacrifício. E ele vai mostrar que o sacrifício de Jesus é mais perfeito do que os sacrifícios que eram apresentados no templo. E ele vai mostrar que o privilégio da fé em Cristo Jesus nos coloca num lugar que nenhum judeu pode achar observando a lei. Até chegar ao capítulo 10. No capítulo 10, ele mostra que os judeus que creem em Jesus, eles têm uma recompensa. E essa recompensa jamais pode ser tirada do crente, porque ela é adquirida pela fé. E pela fé nós nos achegamos à recompensa que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele é, além de ser tudo que ele é aquele que nos dá uma esperança viva. Ele nos coloca uma segurança em nosso coração pela fé nele, que nos garante vencer os problemas do mundo. Essa porção do capítulo 11 é o complemento do capítulo 10, porque nesses dois capítulos o autor deseja mostrar argumentos que fundamentem uma fé firme em Cristo Jesus. Uma fé que não se abala. Uma fé que enfrenta as lutas e as batalhas da vida e continua prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
Então o autor sagrado, no capítulo 11, ele começa argumentando sobre os elementos da fé. É bom esclarecer que essa fé que é demonstrada no capítulo 11 não está ligada à fé salvífica. Fala de fé salvífica e de homens que foram salvos pela fé. Mas essa fé do capítulo 11 é uma fé que é testemunho para a glória de Deus. E os primeiros 3 versículos, nós encontramos o autor falando sobre a natureza dessa fé. Dessa fé que nos compunge, que nos eleva e que nos leva para testemunhar de Deus em nossa vida. O problema aqui pode ser suplementado, ou pode ser sarado a partir de agora, com essa pequena porção que o escritor vai salientando. Há 2 semanas atrás, nós iniciamos uma abordagem nesse capítulo e falamos sobre o versículo 1 e 2. E nós tratamos sobre fé. Hoje nós vamos continuar abordando fé. E dessa vez nós vamos tratar sobre a perspectiva de uma fé que nos leva a entender as coisas, mas não do modo que o mundo entende. Porque nós não somos chamados para entender as coisas do modo que o mundo entende. Porque o primeiro problema que nós temos hoje, que nos faz pensar em abandonar a fé, é chamado de razão ou ciência. A ciência hoje, ela tenta conflitar as escrituras, ela tenta conflitar os ensinamentos da Bíblia, e ela tenta conflitar os ensinamentos dos homens, para que eles abandonem a fé e creiam especificamente na razão. Eles creem naquilo que você pode imaginar. É interessante notar, irmãos, que em meio a uma pandemia como essa, o argumento científico foi muito utilizado. O argumento científico era, às vezes, a defesa maior dos grandes líderes hoje da humanidade. Tudo se defendia com base na ciência. Que pena, irmãos, porque a ciência, desde que o homem estuda ciência, ela nunca fecha as questões. A ciência, ela sempre deixa as suas lacunas. A sabedoria humana, que nós intitulamos por ciência, ela sempre deixa algum espaço vazio. Quando nós vamos tratar de coisas concernentes ao mundo, à criação e até a estrutura da atmosfera, e com relação ao espaço, tudo que foi criado, aí é que nós não temos respostas. Nós sabemos que a nossa geração passou a ser bombardeada com ensinos científicos sobre o que é criação. E isso era para confrontar a nossa razão de fé, as escrituras. Hoje, o maior ensino nas escolas, na faculdade, é um ensino que diz que a criação foi um mito da religião. E que as coisas que nós vemos hoje, elas foram criadas por meio de uma explosão. Eu acho que é mais difícil ter fé na explosão de Darwin do que ter uma consciência de fé no relato da Escritura. É mais saudável para o homem normal ler as Escrituras para compreender a criação do que observar os ensinos científicos sobre essa questão. E com o avanço da tecnologia, aí que foi que a ciência foi se perdendo. Hoje, com a ciência avançada do jeito que está, irmãos, não se sustentam nenhum dos pilares daquilo que há 20 anos atrás a gente aprendeu na escola. Eu me lembro que na escola, quando eu ia para a escola, era uma briga dentro da sala. E que pena que eu estava no lado errado, porque eu não conhecia o Senhor Jesus. Eu ficava do lado da turma que tinha razão. Eu ficava do lado da turma que torcia para a ciência. Porque existiam alguns crentes com pouca voz dentro da sala, e eles testemunhavam sobre algumas coisas da Bíblia, mas a gente desacreditava porque nós não conhecíamos o Evangelho. Mas à medida que você conhece o Evangelho, à medida que você conhece a Escritura, você passa a mentalizar completamente diferente de tudo aquilo que você pensava. Hoje, eu e você estamos do outro lado, no time que torce pela fé. E é com base nessa perspectiva de um consolo de Deus para que a gente avance, que nós vamos avaliar a fé aqui em sua natureza. Somos encorajados com esse texto
a testemunhar pela fé um Deus Criador. Deus nos encoraja, e Ele nos encoraja pelo convite. E esse convite, ele vai, de algum modo, ele vai abranger a sua vida. E eu queria te levar ao texto. Eu queria que você não tirasse os seus olhos do texto. Esse texto, ele é importante para mim e para você. Esse texto, ele fala de algumas coisas, de um convite de Deus. Esse convite, primeiro, é para que você creia para entender. Esse é um convite para que você creia para entender. Deixa eu mostrar a vocês isso aqui no texto. Note que a ordem do texto, ela tem um objetivo. A ordem que o escritor narrou e o que ele relatou o texto, ela tem um propósito. Essa ordem do texto deve ser respeitada quando formos pensar no sentido da vida. O autor fala primeiro de fé, para só depois falar de razão ou entendimento. O crente, ele deve ser primeiro levado à fé, antes da razão. Por mais que a gente não saiba explicar com razões concretas a nossa fé, nós ficamos com a fé. Por isso que esse é um convite para que você creia para depois entender. Porque, como foi dito pela irmã na sua oração, às vezes Deus faz as coisas e nós não entendemos, mas nós cremos. E lá na frente ele mostra o propósito. O autor, ele, de modo bem sucinto, ele coloca a fé antes do entendimento que eu e você precisa ter. E o que é que esse texto quer nos mostrar ainda? Essa é uma primícia que nos eleva a entender esse propósito de Deus. Por quê? Porque a primeira coisa do texto que o escritor quer mostrar, quer destacar, é que a fé vem primeiro do que o entendimento. Note como o autor diz que essa fé deve vir para nos encorajar a crer em Deus. Essa é uma fé que leva você primeiro ao entendimento da fé e não da razão. Por exemplo, essa foi a primeira perspectiva da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela passava primeiro a crer para depois entender a situação humana. Por exemplo, o princípio aqui estabelecido de crer para entender é de Agostinho, do 4º século. Porque os primeiros pais da fé, eles entendiam exatamente assim. A perspectiva de vida era crer para depois entender as coisas. Você está sendo levado por Deus hoje a primeiro crer para depois entender as coisas sobre a sua vida. Onde encontramos a fé? Primeiro nós encontramos Deus. Depois nós encontramos a razão. Primeiro a fé, depois a razão. Primeiro a minha perspectiva de mundo a partir de Deus e depois todas as outras coisas. Porque eu preciso entender que existe um Deus. E se eu entendo bem isso, todas as coisas vão tendo sentido. O homem sem Deus, o homem sem fé, é o homem vazio da própria ciência. É o homem que não tem as respostas para todas as coisas. O homem da fé, mesmo que ele não tenha resposta para todas as coisas, ele tem um Deus que no futuro lhe trará a luz daquilo que ele está fazendo hoje. Talvez você não perceba o que Deus está fazendo hoje, como eu não percebo. Mas a Bíblia declara um Deus que primeiro ele sempre se apareceu, ele sempre se mostrou, ele sempre se revelou pela fé, para depois mostrar o propósito na vida dos seus servos. Por exemplo, quando ele tirou Abraão da sua parentela, ele fez isso primeiro por fé. Ele não disse a Abraão o que faria. Ele não disse a Noé qual era o propósito de todas as coisas com relação ao dilúvio. Ele disse: faz a arca, prega o evangelho e depois eu te mostrarei as coisas. E aí Deus foi revelando. Porque a revelação de Deus, ela é gradativa, ela é progressiva e não acontece tudo de uma vez. Às vezes Deus nos dá lapsos do que Ele quer que a gente entenda no momento. E lá na frente Ele acende a luz do quarto para que vocês vejam as brechas onde Ele está atuando.
É interessante notar que o primeiro chamado aqui é para crer e depois entender. A Bíblia é a palavra de fé. E ela vem primeiro pela fé e depois vem a razão. Pelo entendimento da Bíblia, a declaração de fé, ela vem primeiro do que a razão. Por exemplo, Paulo, ele entendia muito bem isso. No capítulo 3, versículo 11 de Romanos, ele diz: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Esse é um testemunho de alguém que conhece a Deus e sabe que todos aqueles que não têm Deus por fé não têm um bom entendimento das coisas e vivem assim nas suas práticas porque não buscam a Deus. Nós não. Nós cremos em Deus, nós somos encorajados por Deus a crer nas coisas para depois entender. O salmista vai nos dizer no Salmo 53, versículo 2: Deus olha lá do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. E fora da fé não tem. Fora da fé não há quem busque a Deus. Porque os que buscam a Deus receberam de Deus a fé para o buscar. Você foi chamado por Deus, através da sua fé em Cristo Jesus, para crer na obra de Deus na sua vida. Por isso que você precisa primeiro crer, para depois entender as coisas da fé. O salmista continua dizendo ainda no Salmo 53, verso 1: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Deus não existe. Os homens sem fé, que entendem as coisas, o sentido da vida pela razão, eles dizem isso. Deus não existe. Eles não têm Deus. O que é uma fé verdadeira, irmãos? É uma fé que se baseia no propósito de Deus. Então eu queria continuar com você ainda nesse propósito do versículo 3. Observe que agora o autor, ele coloca uma ênfase no texto e ele diz assim: pela fé entendemos. Tem uma coisa aqui no texto que está oculta, mas que representa a mim e a você. O sujeito oculto do texto é um convite a mim e a você para testemunhar da fé em um Deus Criador. Veja que no versículo 2 ele diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram o que, irmãos? Bom testemunho. E agora ele diz no versículo 3: pela fé entendemos. Quem entendemos? Nós. O sujeito oculto do texto é eu e você. E esse sujeito oculto aqui, ele tem um propósito: é nos aguçar e nos chamar ao testemunho, à fé em Deus Criador. Note que o autor, ele argumenta essas coisas para nos chamar a Deus. Qual tem sido o nosso testemunho em nossos dias? Porque esses homens, eles tiveram o quê? Bom testemunho. E qual tem sido o nosso testemunho hoje? Se nós somos hoje convidados para dar testemunho, Deus não vai chamar a outra geração que vai nascer depois de você para dar testemunho nessa geração. Essa geração é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. A geração que passou testemunhou. E nós somos encorajados e chamados a ser hoje testemunho de Deus. É hoje que o Senhor nos chama. Como Ele chamou esses homens no passado, Ele nos chama hoje. Agora cabe a nós refletirmos. Qual tem sido o nosso testemunho nos nossos dias? Será que o nosso testemunho é digno de entrar nesse rol da fama da fé? Você já parou para pensar, irmãos? Ao contrário de alguns teólogos, eles dizem que aqui são os heróis da fé. Eu prefiro olhar com humildade para esse texto e observar homens que deram bom testemunho. Porque a Bíblia, ela é um livro de um único herói que morreu na cruz. O herói da Bíblia é Jesus. Todos esses homens foram chamados por Deus para dar testemunho.
E por que o herói é diferente de todos os outros? Porque todos os outros tinham falha. O herói não. O herói é perfeito. Ele cumpriu a obra perfeita. Ele realizou a obra perfeita. Esses homens, eles tiveram suas falhas. Eles foram homens que deram bom testemunho. Por quê? Porque se a gente começar olhando para esse texto, fazendo uma diferenciação entre os heróis da fé e nós vamos achar que esses homens são melhores do que nós, quando na verdade não. Nós somos chamados na mesma medida de fé que eles. Nós recebemos do Espírito Santo. Nós somos chamados para testemunhar de Deus em meio a uma geração incrédula. Irmãos, louve a Deus, porque Deus te chamou para dar testemunho nesse tempo. Agora cabe a nós refletir, será que nós teríamos testemunho digno de entrar no rol desse livro? Será que a nossa vida ela tem glorificado a Deus a ponto de que nós possamos também entrar num livro como esse? E que não seja esse, seja aquele livro que no céu está escrevendo sobre todos os nossos dias? A vida que estou vivendo hoje é digna de uma lista como essa? Deus está aqui, irmãos, nos chamando a testemunhar, irmãos. Veja que privilégio Deus te dá. Você é testemunha em uma geração incrédula. Essa é uma geração incrédula que ainda continua pensando em coisas fora de Deus, em tirando as suas expectativas de vida fora de Deus. Esse não é um chamado meramente para falar dos outros. Esse é um chamado para que você dê o seu testemunho de Deus. É nós que estamos embutidos no texto. Pela fé, nós entendemos. Que você possa entender esse propósito. Em terceiro lugar, esse é um chamado à palavra criadora de Deus. Note a declaração do autor. Quando ele diz, o universo foi formado pelo que, irmãos? Pela palavra da Deus. Veja que ele nos convida a crer em que, irmãos? Na palavra criadora de Deus. Como foi que Deus formou as coisas? Por sua palavra. Então essa é uma palavra criadora. Mesmo que o mundo tenha outra teoria, mesmo que o mundo tenha outra perspectiva, nós sabemos que pela fé Deus formou todo o universo pelo poder da sua palavra. A igreja é chamada para dar esse testemunho. Foi formado o universo pela fé. Note que a palavra aqui é apresentada como um ato de Deus. Um ato de Deus agindo em direção a seu povo. A palavra aqui é um ato criador. Deus está por sua palavra e seu poder mostrando que ele fez todas as coisas. Ele se dirigiu àquilo que não existia e ele formou por sua palavra. O mundo hoje está empestado de teorias que falam de Deus e suas relações com o mundo existente. Por exemplo, no teísmo, Deus não se relaciona com a criatura. O teísmo diz que Deus criou as coisas e abandonou. No panteísmo, tudo é Deus. Mas Deus deixa de ter uma personalidade. No humanismo, Deus deixa de existir e o homem se torna o centro. E o homem passa a ser o significado próprio das suas razões de vida. No ateísmo, Deus não existe, assim como o mundo também deixa de ter sentido. Na Bíblia não. A Bíblia mostra que Deus formou todas as coisas pela palavra do seu poder. E ele não só formou, ele sustenta, ele um dia destruirá, assim como ele um dia restituirá para a glória do seu nome. Nada foge desse Deus. Tudo ele tem essa relação com a criação. Ele não se embute, como os panteístas dizem na relação. Ele tem a sua personalidade, mas ele não deixa de ter uma relação com aquilo que ele criou.
a ponto dele ter um plano para salvar o seu povo. Nós cremos no que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é que existe um Deus que formou as coisas pela palavra do seu poder. Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra foram criados por Deus. No Salmo 33, verso 6, o texto sagrado diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca, pela palavra de Deus. Em João 1, no versículo 10, a Escritura Sagrada diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Quem era a palavra de João, no capítulo 1? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, o escritor sagrado diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, seja tronos, ou soberanias, poderes, ou autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele. Somos sim, essa noite, encorajados por esse texto e por Deus, para continuar testemunhando a respeito de um Deus Criador. Por mais que os incrédulos, por mais que esse mundo incrédulo não acredite, nós testificamos e testemunhamos da palavra de Deus. Em quarto e último lugar, você recebe um convite de Deus. Em quarto e último lugar, o convite que Deus te faz é para crer num Deus que faz o visível do invisível. Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele te chama para que você creia num Deus que faz o visível, aquilo que você vê, aquilo que está diante dos seus olhos, surgiu do invisível. O autor fala, e ele faz uma conjuntura de palavras aqui. O autor fala que o que se vê hoje não foi feito do visível, mas do invisível. Mas o que é esse invisível do texto? Talvez a gente pudesse remeter lá para o Antigo Testamento e buscar alguma resposta. Não precisa sair do texto. Veja que há um paralelismo de palavras aqui. Há um jogo de palavras. Note que as duas frases têm relação aqui. A primeira frase é: entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E a segunda frase é: de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Note que a palavra universo está ligada à palavra visível. E o texto fala de relação entre a palavra de Deus e o que é invisível. O invisível do texto é o poder da palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus, de maneira que o que existe foi feito pelo que não se vê. Quando Deus fala, você vê? Não. Você vê hoje, porque ela foi materializada para você. Jesus veio e materializou a palavra de Deus para que você tenha contato. Então, o invisível do texto é a palavra de Deus. Você precisa crer que todas as coisas foram feitas visíveis pela palavra de Deus, pela palavra que gera vida. E existe um propósito aqui do autor, um propósito para esse paralelismo, um propósito para essa intenção de palavras. Porque toda vez que essas questões aparecem na Bíblia, visível e invisível, o contexto é de perseguição, o contexto é de sofrimento, o contexto é de dor, o contexto é de lutas. Porque Deus sempre se mostra a partir do invisível para o visível da fé em momentos difíceis, irmãos. Às vezes a gente não consegue ver o que Ele está fazendo,
mas ele se revela por sua palavra a nós. E aí ele torna visível aquilo que ele quer que a gente enxergue. Então, em meio a esse sofrimento todo, em meio a essa luta toda, em meio a essa batalha toda, existe um Deus que formou todas as coisas com seu poder. E esse poder invisível, ele continua atuando nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem a mesma eficácia que teve no princípio. Esse é um chamado à confiança à palavra de Deus, irmãos. Nós temos esse bem precioso, esse bem que nós amamos hoje. A palavra de Deus hoje está em nossas mãos. A palavra criadora. Você já parou para ver isso, irmãos? Aquilo que você tem em casa não é um livro qualquer. É um livro que contém a palavra de Deus. É um livro que tem e é a própria palavra de Deus. Não só contém, ela é a palavra do Deus vivo, que fez todas as coisas. Então mantenha a sua fé em Deus, porque é o Deus do invisível que faz as coisas visíveis. E é pela fé que nós podemos observar o que Deus quer. Não olhe para as dificuldades, não olhe para as lutas, não olhe para o sofrimento, não olhe para a dor. Olhe para o Deus do impossível. Olhe para o Deus que pode fazer existir coisas que você não vê ainda. Você sabia que existe uma ciência hoje que diz que o visível, o físico, é 1% de tudo que existe? Irmãos, nós estamos hoje com mais teorias que nos ajudam a compreender a Escritura do que o contrário. Por isso, Deus te encoraja a, em meio a essas lutas, continuar crendo na sua palavra. Pela fé. Não é pelo entendimento da razão, é pela fé que você deve continuar seguindo a sua vida. E nós entendemos, você e eu entendemos isso. Você e eu fui chamado para dar testemunho de Deus. E nós entendemos de quê? Que todas as coisas foram formadas pelo ato da palavra de Deus. Por um Deus que atua dentro da sua criação e não deixa e despreza. Ele continua mantendo e sustentando a sua criação. E quarto, você foi convidado essa noite, chamado para crer num Deus que tem poder de fazer do invisível pela fé o visível para que você creia. Que Deus nos abençoe. Eu queria aplicar algumas lições para que a gente possa, de modo prático, colocar em nossas vidas. Primeira lição: devemos ser testemunhas nesse mundo infiel, incrédulo, porque nós somos encorajados por Deus para isso. Irmãos, você e eu somos encorajados por Deus a continuar, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao sofrimento, à dor, a testemunhar de um Deus que formou todas as coisas para o louvor da sua glória. Que você e eu sejamos também para a glória do nosso Deus. Segundo, devemos seguir testemunhando desse Deus Criador que formou todas as coisas pelo poder da sua palavra, mesmo que estejamos no meio de um navio e que a água comece a entrar dentro do navio. Você lembra dos discípulos no meio da tempestade? Jesus sentado, dormindo na polpa do barco. E Jesus estava no barco. Porque com o seu povo, Jesus sempre está com ele. Mas a água começou a entrar. As ondas começaram a chacoalhar o barco. E os discípulos ficaram apavorados, mesmo com Jesus sentado na polpa do barco. Por quê? Porque Jesus estava dormindo, estava inapto. Eles não conseguiam ver o agir de Jesus ali, eles queriam ver. E aí Jesus se levanta e acalma o mar e a tempestade, a ponto de eles ficarem assombrados e eles dizerem: quem é esse que até o mar ele acalma? Mas Jesus tinha uma palavra para aqueles discípulos. Jesus olha para eles e diz: porque a fé de vocês é tímida.
Irmãos, você e eu estamos com Jesus. E Ele está no barco. Esse barco nunca vai afundar. Esse barco tem um lugar para chegar. Esse barco tem uma rota. Esse barco vai chegar. Esse barco não pode ser impedido por nenhuma potestade, por nenhum demônio, por nenhuma atuação humana. Esse barco, ele leva-nos para a glória em Cristo Jesus. Então não desista, não pule do barco. Fora do barco não há salvação. Você precisa, eu preciso estar em Cristo Jesus. Esse é o melhor lugar para estar e o mais seguro. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, por esse convite precioso, por esse encorajamento, ó Deus, a louvar o teu nome, a seguir testemunhando de ti que és maravilhoso. Ó Deus maravilhoso, nos fortalece, nos dá uma fé inabalável em ti, ó Deus. Por nós não conseguimos. Nós fazemos sempre a oração de Pedro: Senhor, aumenta a nossa fé, nos encoraja. Ó Deus, tira de nós, ó Deus, aqueles desejos de fraquejar. Nós queremos seguir em frente. Nós sabemos que estamos contigo e nada nesse mundo pode nos impedir. Como a Bíblia diz, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nós cremos que tudo passará, mas a tua palavra permanecerá para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Encoraja o teu povo, fortalece o teu povo, derrama do teu Espírito, nos aviva para a tua fé, em nome de Cristo Jesus. Eu te oro pelo povo, por mim e por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados por esse momento. A palavra eu queria convidar a irmã Yara